Shalom a todos e a todas. Hoje eu vou falar de uma temática que muito conhecida por vocês, com certeza, que é o messianismo, o Messias. Só que eu acredito que vocês não pouco conhecem da onde que vem a origem desse conceito Messias. E eu quero dizer para vocês que anterior à destruição do primeiro templo pelos babilônios, o tema Meshirá, ou Messias, era o ato de ungir um rei de Israel que seria coroado. Agora, por que o rei de Israel ele não era coroado com uma coroa que nós conhecemos hoje? Sim, ele era ungido com óleo de azeite. A ideia era muito clara, era que esse rei de Israel, ungido, ele deveria ser o exemplo a toda a população de Israel de como se deve cumprir as leis. E isso, na verdade, os reis não conseguiram cumprir isso não aconteceu, né? E se pode dizer, temos poucos exemplos de reis que foram realmente dignos a ser um bom exemplo ao povo de Israel. E, em consequência disso, houve a destruição do primeiro templo pelos babilônios. E o povo de Israel foi para o seu primeiro exílio. E o que é interessante aí, pessoal, esse é um momento muito importante, é que a partir de 536, tá, anterior à Era Comum, o povo de Israel volta para a sua terra, através da liderança de Zorobabel. Esse líder, ele começa a reestruturar e reorganizar a vida judaica na Judéia. E já não existe mais as 10 tribos. O que vai sobrar aqui agora somente a tribo de Judá. O judaísmo vai ser criado, vai ser revisto, vai ser reinventado através do povo que viveu, que sobrou, que são os Iudaim, Iudá, de Judá, e por isso que vai começar a usar o nome agora, judeus, Judá, terra de Judá. E eu quero contando isso para vocês, que a partir desse momento vai começar a criar esse conceito que nós conhecemos hoje, que o Messias que vai chegar, ele é da casa de Davi, e esse Messias, ele vai trazer a redenção a todo o povo de Israel e para toda a humanidade. Tá? Será alguém enviado celestial que chegará aqui na terra e trará a redenção. Esse conceito da redenção, esse conceito messianismo, que vai chegar um Messias que vai trazer a redenção ao povo de Israel, somente acontece a partir desse período e não anteriormente, pessoal. Isso é muito importante. Agora, o que vai consagrar esse conceito de uma forma muito, muito, muito forte dentro do judaísmo vai ser principalmente com a invasão dos romanos à Judéia, da terra de Israel. A invasão da terra de Israel pelos romanos vai trazer um sentido de destruição dos valores judaicos. Vai trazer o sentido dos finais do templo. O judaísmo está prestes a acabar. O templo está totalmente corrompido. O judaísmo sente uma necessidade de uma redenção, sente a necessidade de um Messias já nesse momento. E não é à toa que o judaísmo vai ser fragmentado em várias facções políticas e ideológicas que vão nascer em função de dar resposta a essa realidade caótica que o judaísmo está vivendo no período dos romanos aqui na Judéia. E para vocês terem uma ideia, tá? Só para vocês assim ter um pouco de consciência sobre isso, eu vou dar alguns exemplos, pessoal, tá? De Messias que apareceram durante o período romano. Fora Jesus, não vou falar de Jesus. Falo Messias que apareceram no período dos romanos, tá? E é muito interessante que
Todos os Messias que eu vou falar agora para vocês, ou exemplos de Messias que eu vou falar para vocês que apareceram nesse período, foram também mencionados pelo famoso historiador que viveu nesse período, o Flávio Joséfos. Tá? E o primeiro Messias que eu apresento a vocês é o Shimon de Pereia. Shimon de Pereia era o Messias guerreiro, ele vai fazer uma proeza, que ele vai conquistar Jericó, vai destruir Jericó. Uma proeza, imagina, o Zé Povinho destruindo ali toda o palácio do Império Romano. Ele vai ser morto, vão cortar a cabeça dele. E o que é muito interessante da história de Simão de Pereia é que foi descoberto no século XX, agora há pouco, foi descoberto uma pedra ao lado do Mar Morto, chamado, inclusive, apelidado de a Revelação de Gabriel, onde que se diz que quando o nosso Shimon de Pereia ele morrer, né, ele vai no terceiro dia após sua morte, ele vai ressuscitar e vai trazer a redenção ao povo de Israel. Então, esse é o Shimon de Pereia, um dos messias que aparece nesse período. Outro messias que aparece nesse período, muito conhecido no mundo cristão, com certeza para todos vocês, é o João Batista. Para quem não sabe, João Batista foi considerado messias, teve seguidores de João Batista como messias. E inclusive, o que é super, super interessante da história de João Batista, é que até hoje, pessoal, sim, até hoje, existe no mundo, por volta de 75 mil pessoas, um grupo, chama-se Medaim, né? Principalmente esse grupo vive na região de Kurdistão, da Turquia, da Síria, do Iraque, que tem a sua própria Bíblia e acredita que João Batista era o verdadeiro Messias. E também ele vai ser citado, mencionado pelo famoso Flávio Joséfos. Tá? A outra figura também super interessante é o Teudas, que ele era também um Messias, né? Um Messias muito mais que ele acreditava que ele poderia se transfigurar em em Moisés, e ele vai levar o grupo dele, os discípulos dele, para o Rio Jordão, e vai abrir o Rio Jordão e vai atravessar ao Rio Jordão e vai trazer a redenção para o povo de Israel. Também vai ser morto e assassinado pelos romanos e também mencionado pelo Flávio Joséfos. A outra figura é Menachem ben Yehudá. Essa figura vai fazer também uma grande proeza, que ser uma das lideranças da revolta judaica contra os romanos, né, em 67, já na Era Comum. E ele conquista Jerusalém, expulsa os romanos de Jerusalém, ele toma a Antônia, que era o quartel-general dos romanos. Ele vai ser considerado também como Messias, só que ele vai ser assassinado pelos próprios zelotes, na qual ele fazia parte, também mencionado pelo Flávio Joséfos. E a última figura que eu vou falar para vocês, porque eu poderia continuar, é o Bar Kokhba. Bar Kokhba vai fazer realmente uma grande proeza, por volta de 132, já após a Era Comum. Ele vai expulsar o Império Romano da Judéia. Imagine o imperador Adriano, o poderoso Adriano, que vergonha ele vai passar sendo derrotado pelas forças judaias lideradas pelo Bar Kokhba. Uma proeza assim, incalculável nesse tempo. E o próprio Rabi Akiva vai considerá-lo também como Messias. O famoso Rabi Akiva, sim, o famoso Rabi Akiva é considerado como Messias. Então, eu paro por aqui, porque eu poderia continuar, eu quero ficar muito longo, mas isso é para vocês terem assim, uma ideia de como essa temática messiânica ela é muito mais além, muito mais profunda do que nós entendemos hoje em dia. Tá bom? Então, talvez na próxima vez eu continuo com esse tema. Um grande abraço.